Boas tardes a todos. É com muito entusiasmo que estou aqui convosco neste dia tão importante para o PSD de Castelo Branco também, dado que foi um dia em que pudemos assistir à posse, que é como quem diz, à assunção de responsabilidades daqueles que vão agora, nos próximos 2 anos, dirigir os destinos do PSD de 3 concelhos que são muito importantes para nós, aqui em Castelo Branco, o próprio Concelho de Castelo Branco, Belmonte e Proença Nova, onde, de resto, hoje de manhã, tivemos também a oportunidade de visitar. A todos quero desejar um bom mandato, com muito trabalho, e este voto é alargado à Comissão Política Distrital, que teve eleições também em julho passado e que reconduziu à frente da Distrital o Dr. Manuel Freixo, a quem agradeço as palavras que me dirigiu aqui há pouco, bem como a todos os que o precederam, e a quem posso transmitir toda a confiança, todo o apoio que sei que ele conta da minha parte para o trabalho extraordinariamente importante que precisamos de fazer aqui em Castelo Branco. Nós temos hoje no país, não apenas em Castelo Branco, 2 desafios que são evidentes. O primeiro é o de preparar bem todo o ciclo autárquico que se vai iniciar em 2017. É agora que se começa a preparar esse caminho e todas as comissões políticas que aqui tomaram posse, bem como a Comissão Política Distrital, têm, evidentemente, um encargo bastante grande na preparação dessas eleições. São eleições que nós queremos disputar para ganhar, mas não é para ganhar para dizer que ganhamos. É porque temos hoje uma noção clara de que uma parte do desenvolvimento dos nossos territórios depende bastante das equipas, das lideranças autárquicas que pudermos ter, da forma como elas souberem coordenar, da maneira como conseguirem empreender uma visão que não seja apenas municipal, centrada em cada Câmara Municipal, mas possa ser partilhada pelos vizinhos, pelos concidadãos de toda a área que compreende muitas vezes as comunidades intermunicipais e, portanto, as regiões onde se inserem. Tenho uma grande confiança na nova geração de autarcas do PSD e daqueles que podem juntar-se-lhe para dar esta visão mais ambiciosa, como é precisa aqui também para Castelo Branco, para a Câmara de Castelo Branco, sem dizer mal de ninguém, nem do que está. O que nós precisamos é de acrescentar dinamismo, ambição, porque é assim que nós conseguimos, de alguma forma, ir ao encontro das aspirações e das expectativas dos nossos cidadãos. Mas, claro, nós somos o maior partido do país, em termos nacionais, e liderando a oposição, cabe-nos, a todo momento, representar aquilo que, de melhor, o país pode projetar para o seu futuro. Sabemos que o Parlamento gerou uma solução de governo que não resultou de forma óbvia das eleições, mas que tem de ser respeitada, porque nós respeitamos o Parlamento e as regras da democracia portuguesa. Mas isso não nos impede de, junto de todos os portugueses que não conheciam esta opção de governo que hoje lhes foi proporcionada pelo Parlamento, dizia eu, temos a obrigação de lhes dar conta que, pelo facto de hoje estarmos na oposição, não trocámos de projeto pelo país, não mudámos as nossas convicções, não nos tornámos numa coisa diferente, que apenas por ter mudado a condição de governo para a oposição, muda a linguagem, muda o projeto, muda a ambição. Não somos assim. Somos gente que se apresenta aos portugueses com a mesma ambição que tínhamos antes, dizendo que a visão que temos para o país
é hoje ainda mais necessária do que em 2015. E porquê é que ela é mais necessária ainda? Porque aquilo que foi prometido ao país, depois de 4 anos de um empenhamento e uma mobilização nacional para vencer dificuldades grandes porque passamos, conseguindo, como conseguimos, dar a volta aos problemas, tendo a economia do país a crescer, o desemprego a cair e o emprego a melhorar e os rendimentos das pessoas e do país a melhorarem também. A promessa que foi feita por quem hoje governa era que tinham uma solução muito melhor para ter uma economia ainda mais vibrante, a crescer como nós não a sabíamos colocar a crescer, baseada num princípio de que o consumo interno lideraria esse caminho de crescimento económico e de que isso traria muito mais prosperidade, muito mais emprego, muito mais rendimento, um país com menos desigualdades. Não é isso que observamos. Pelo contrário, vemos que o país está a crescer menos do que crescia há um ano atrás, está, portanto, a perder dinamismo. Vemos que os elementos mais importantes que podiam acrescentar rendimento estão a ter um desempenho negativo. É isso, infelizmente, que os dados oficiais vão revelando. Não falo da retórica da maioria e do governo. Falo dos factos que vão sendo observáveis. Nós temos hoje uma evidência. As nossas exportações interromperam um ciclo virtuoso de muitos anos. O investimento que nos durou e custou tanto a conseguir atrair para Portugal está hoje em declínio e por força das restrições que afinal existem e que têm de nos conduzir a ter cuidado na forma como as despesas públicas são realizadas para que a dívida do país não aumente, a retórica do governo choca com as necessidades e é por isso que o governo está agora apostado a travar às 4 rodas o pouco investimento público que ainda podíamos fazer, a aquisição de bens e serviços que o Estado necessita de realizar para prestar o serviço público que as pessoas legitimamente esperam que possa ser realizado e, de certa maneira, portanto, estamos a travar aquilo que devia estar nas nossas preocupações, dinamizar para que o país pudesse ter realmente um futuro melhor. Creio que quem melhor até sintetizou esta perspectiva, que não é uma perspectiva condigna para os portugueses, foi a declaração que a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, nas perspectivas que apresentou de médio prazo, ainda esta semana, sintetizou quando disse: se estas políticas, estas escolhas de política continuarem, a perspectiva que temos para os próximos anos é de andar mais ou menos sempre à volta de um déficit de 3%, diminuindo a margem de segurança para responder a qualquer evento externo negativo que possa ocorrer e que nos possa prejudicar. O crescimento da economia não poderá exceder 1 a 1,5% nos próximos anos. E, nessa medida, a dívida do país não conseguirá fugir à pressão que ainda hoje conhece. Haverá alguém que se sinta mobilizado com esta perspectiva? Alguma portuguesa ou algum português achará que o melhor que pode ambicionar nos próximos anos é andar a cada ano a ver se cumprimos ou não cumprimos a meta dos 3%, se conseguimos ou não crescer pelo menos 1% ou 1,5%, se conseguimos ou não que a dívida não aumente, quando, na verdade,
aquilo que o país precisava de fazer era crescer a um ritmo maior, gerando confiança para os investidores, aproveitando uma época em que o Banco Central Europeu tem uma política favorável aos devedores, trocando dívida mais cara por dívida mais barata, conseguindo, portanto, aliviar esse fardo para as gerações futuras, criando um conjunto de reformas que levassem ainda mais longe os efeitos positivos das reformas que fizemos nos últimos anos, distinguindo-nos de muitos outros países que andam em crescentes dificuldades e mostrando àqueles de quem precisamos para que a nossa economia cresça, que o emprego cresça, que somos um país determinado, convicto daquilo que precisa de fazer. Passamos por tantos sacrifícios para agora vermos um governo exibir satisfação pelas agências de rating, afinal, não nos baixarem ainda mais no degrau do lixo, quando, na verdade, aquilo que devíamos estar à espera era de subir o degrau para podermos ser considerados cada vez mais um país onde vale a pena investir. Fizemos tudo isto para que o Primeiro-Ministro possa dizer do seu regozijo por a situação não ficar pior, quando o que devíamos era estar a ficar melhor. Creio que entra pelos olhos adentro que aquilo que justificou a criação deste governo e desta solução no Parlamento não está a provar a sua razão de ser no dia-a-dia. E é por isso que nós somos importantes para os portugueses. Se queremos realmente, como julgo que queremos todos, que os portugueses possam sustentar uma visão ambiciosa para o seu país, que não esteja condenada a esta morte lenta de um crescimento que é medíocre. Todos os anos aflitos a ver se as contas fecham. Se queremos realmente ser um país que atrai a confiança e o investimento, então não podemos ter soluções que andem a penalizar aqueles que podem investir em Portugal, trazer melhores perspectivas para o nosso dia-a-dia. E isso é tão relevante, como aqui foi dito, na educação e em outros setores sociais, em que o Estado, sem se demitir das suas responsabilidades, pode também oferecer melhores serviços aos seus cidadãos, recorrendo a outras ofertas que não sejam estritamente aquelas que os serviços públicos fornecem, dentro de uma ideia que julgávamos que o Partido Socialista partilhava também, a de que serviço público pode ser prestado sem ser diretamente pelo Estado. Há muito serviço público prestado por instituições de solidariedade social. Há muito serviço público que pode ser entregue, prestado pela sociedade civil. Serviço público não é apenas aquele que é do Estado, é aquele de que o Estado não se demite de dinamizar, de enquadrar, de regular e de poder garantir qualidade na sua prestação. Isso é que é conceito de serviço público moderno. Mas também, na nossa economia, nós precisamos de ter uma resposta diferente. Hoje, a principal variável de ajustamento orçamental está a ser, descaradamente, o investimento público. E reparem bem, nós que fomos tão atacados por não intensificarmos mais o investimento público, e como dizia, e muito bem há pouco, também o Manuel Freixo, um governo que se diz de esquerda e que, portanto, se afirma dizendo que o Estado tem de investir mais e puxar mais pela economia porque esse investimento é virtuoso, é o governo que mais está a travar esse investimento. Fez outras opções e, como nós sempre dizemos, o dinheiro não dá para tudo. Se dá para umas coisas, não dá para as outras. Mas então, por que é que não se assume
de uma forma aberta, direta, que são essas as opções que foram feitas que hoje impedem que o investimento público que estava programado e que é necessário e sem o qual uma parte do chamado Portugal 2020, dos fundos europeus, não pode ser dinamizada, é justamente porque o Governo fez opções que hoje impedem, para manter o déficit controlado, que o Estado invista o que devia investir. Não está certo, é incoerente por parte de um governo cujas forças políticas nos atacavam no passado por termos um deficiente investimento público que hoje é ainda menor do que no nosso tempo. E, inquestionavelmente, num tempo de mais facilidade do que aquele que nós enfrentámos no passado. Não há dúvida, das duas uma. Ou o denominador comum entre os partidos que formam a atual maioria é demasiado pequeno para suportar reformas ambiciosas para o futuro, e nessa medida elas não ocorrerão porque não existe vontade nessas forças políticas de realizar essas reformas. Digamos que, desse ponto de vista, o governo do Partido Socialista com os comunistas e o Bloco está bloqueado porque não há consenso entre eles quanto às reformas que é preciso fazer, e vamos perder tempo nos próximos anos para fazer as reformas que eram necessárias. Ou então há convicção entre a maioria que compõe hoje a sustentação do governo de que essas reformas não se devem fazer. E então não temos um denominador comum pequeno, temos um máximo denominador comum, que é a falta de vontade de todos eles de produzirem essas reformas. Mas então, para voltar a lembrar as palavras da Presidente do Conselho de Finanças Públicas, se reformas não forem feitas, se outras políticas não forem seguidas, como se costuma dizer, vamos esbracejar muito, mas não vamos sair do sítio. É o que isto quer dizer. É por isso que é importante que os portugueses possam ver no PSD o inconformismo com essa situação. Possam olhar para as nossas propostas e para a nossa visão de futuro e perceber que, se queremos acrescentar alguma coisa ao que temos hoje, temos de nos esforçar por o alcançar. Da mesma forma que não são os outros que pagam as nossas dívidas, o que temos de reformar na nossa sociedade para podermos ambicionar mais não cairá do céu. Terá de ser conquistado por nós, com o nosso esforço e com a nossa ambição. E isso não significa necessariamente fazer sacrifícios, mas significa não ter medo de executar reformas que podem não agradar a toda a gente. Nós temos, por exemplo, aqui em muitos territórios designados de baixa densidade, e não é só no interior, a baixa densidade está a alargar para além do interior. Dizia eu, temos necessidade nestes territórios de inverter esta lógica de desertificação que o país não conseguiu inverter ao longo dos últimos anos. Temos trabalhado muito sobre isso, quer enquanto partido, quer quando estivemos no governo. Há pouco o Manuel Freixo recordava também, sem o citar diretamente, mas o trabalho que o Álvaro Batista, que é um deputado que defende muito bem Castelo Branco pela parte do PSD, tem realizado para podermos levar ao Parlamento o reconhecimento do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Quero-lhe agradecer a ele, como Presidente do PSD, todo o trabalho que tem feito de coordenação desse esforço, que envolve, evidentemente, muitas outras pessoas, outros colegas no Parlamento, pessoas ligadas a instituições da sociedade civil, das universidades, que têm trabalhado connosco nesta matéria. Essas políticas têm de ser prosseguidas para que tudo não fique como está. Não vai ser possível mudar as coisas agradando a todos. Isso é aquilo que o populismo faz. Querer agradar todos os dias ao maior número
no fundo, para ver se se consegue manter a cada dia que passa. Mas quem quer conquistar no futuro uma ambição maior não pode pôr-se na posição do populista, de quem está a salvar cada dia, cada semana e cada mês. Tem de saber o que quer para o futuro e executar uma política que esteja ligada ao futuro e não a cada dia que passa. Isso exige uma visão, mas exige também uma determinação para fazer. Essa é a determinação que nós entendemos, que faz parte do nosso código genético, que é a nossa marca d'água, que nunca voltamos a cara, estando no governo ou na oposição, para fazer. E se hoje quem nos governa não quer fazer, o país, a seu tempo, tratará de pôr quem quer mudar as coisas de facto com os instrumentos que são necessários para que essa mudança aconteça. É para esse dia que temos de estar preparados e é aos portugueses que temos de dizer: contem connosco como somos, porque achamos que a visão que temos para Portugal está mais perto das suas aspirações do que aquelas que derivam do governo que está hoje à frente dos destinos do país. Um abraço a todos, bom trabalho, viva Castelo Branco, viva Portugal!